dia! Olá, primeiro então da série sabatina, vamos começar conversar com o professor Paulo Celso Silva, graduado em Geografia pela Universidade de Filosofia e Ciências de Sorocaba. Em seguida fez graduação em Filosofia pela mesma faculdade. Se torna mestre em 95 em Geografias Humanas pela USP, doutorado em Geografia Humana pela USP e também pós-doutorado na Universidade de Barcelona. Também fez o segundo pós-doutorado na UERJ, professor titular da Universidade de Sorocaba, professor e coordenador do programa de mestrado em Comunicação e Cultura na Unesp. O programa Sabatina, ele tem a ideia de discutir, trabalhar e desenvolver pensamentos e levar informações para as pessoas de forma espontânea, livre, sem protocolos, da forma mais libertina possível. E por isso, então, a gente tem o link já na minha página no Facebook, para quem quiser também fazer pergunta e participar, entra pode fazer pelo chat, que nós vamos aqui encaminhando as perguntas. A pergunta, bem fácil de responder, afinal, estamos evitando o início dos anos 60 aqui no Brasil, com toda essa doideira política que está acontecendo? Boa tarde, professor Celso. Boa tarde, prazer em participar desse primeiro programa, para discutir, colocar ideias, para a gente conversar, prazer em conhecer todos. Bom, na minha visão, evitar uma época não é possível, porque pegando pela sociologia mais básica, aquela coisa de primeira aula de sociologia, o fato ele pode até ser retomado, mas a história não volta. A história é uma só. Então, o momento histórico, o processo histórico da década de 60 era diferente, com outros agentes, com inclusive agentes internacionais. Hoje você tem agentes internacionais, agentes globais, locais, nacionais, e são várias escalas para se pensar. Então, na minha visão, como eu trabalho com processo, com ideia de processo, esse processo tem características diferentes, as demandas são outras, que exigem respostas. Então, uma característica que eu insisto bastante desse momento é que, se nós estamos na globalização, como teorizado bastante, as respostas globais não dá para ser dado localmente. Então, no caso aqui, a região de Sorocaba, Itu e tal, as grandes questões globais, nós não respondemos aqui. Então, é um diferencial. Se a gente pegar lá aquele Fernando Henrique para ser esquecido, ele falava da internacionalização do capital, que é diferente da globalização. Uma coisa é internacionalizar o capital, a outra é globalizar. Então, são problemas diferentes, são demandas diferentes que exigem uma postura diferente, inclusive na hora de fazer propostas. O sentido de esquerda e direita hoje, não é o mesmo de 64, então até a cobra criançada lá na faculdade e tal, só que é outro momento deles. E também hoje, uma coisa que eu sempre penso, em 64 estava com 2 anos, mas se eu tivesse 20 e estivesse na faculdade, de que lado eu estaria realmente? Será que eu estaria na esquerda, como é legal falar hoje? Meu processo foi na área de humanas. Não dá para falar não sendo chute, ficar inventando que eu, em 64 teria feito a mesma coisa, não sei. Podia ter ido lá para as matemáticas e tal. Então, trabalhando com o processo, nós temos que verificar qual que é o nosso momento, quais as nossas demandas e como é que a gente consegue projetar. Que essa é a ideia,
o futuro como projeto. Então, o futuro não está feito, não tem essa, não vai acontecer assim, o próximo vai cair o governo e entra uma ditadura. Não vai, não é isso, não tem essa repetição. Eu, na opinião minha, não gosto dessa ideia da história como cíclica. Porque daí você vai se matar, mas é minha posição. Passo. Bom, pegando esse gancho do que o Léo estava falando com relação a se fazer um contraponto do que acontecia na década de 60 com hoje, eu também gostaria de falar que eu acho que podia fazer um contraponto com relação aos movimentos sociais. Né? Eu acho que a gente teve aí, digamos, um boom social, que foi um boom mesmo, né? Como a Mônica gosta de falar, uma balada, uma super ultra balada, uma micareta, e que não se deu continuidade nisso. Coisa que no movimento democrático ele aconteceu nesse sentido, né? Houve as grandes manifestações, sim, mas as grandes manifestações elas foram um momento para que depois os movimentos de base, os movimentos mais sociais, movimentos mais de núcleo mesmo e de conscientização da própria sociedade. Talvez isso foi o que foi passado para a gente quando eu estava vindo naquele momento. Então, assim, né, hoje, vendo isso que aconteceu, pode-se dizer que a gente perdeu uma grande oportunidade aí, de tudo que aconteceu, de poder ter unido, digamos, a base, né, da sociedade, que a gente colocou meio milhão de pessoas na rua, né? Então, a gente perdeu uma oportunidade muito grande nesse processo que passou há pouco tempo atrás. Bom, eu vejo que pegando na década de 60, eu estava falando, eu também, eu estava no golpe que foi em 69, muito mais do que 64, eu estava entrando na escola. Então, na década de 70, eu já não gostava de andar com crachá de 7 de setembro. Amanhã é um dia interessante, né? Da República acho que o último grande republicano foi Dom Pedro II, então imagina que republicano que nós somos, né? Mas essa ideia dos movimentos, né? Os movimentos, pensando como representatividade, eu vejo que na minha casa, a geração do meu pai foi representada pela ditadura. Meu pai era operário que tinha casa na praia, que era o sonho de consumo, era casa na praia, um sítio, casa própria e carro. Em 1973, meu pai comprou tudo isso no mesmo ano. Carro zero, numa variante verde zero. Quer dizer, só consegue ser sedentário. Tem um governo que representa essa categoria, esse pessoal. Tanto que meu pai não viu ditadura nenhuma. A única coisa que ele viu da ditadura porque ele é forçado do DOPS. Em São Paulo, ele viu os caras do DOPS. Que ele era da Secretaria dos Transportes, depois passou para a Secretaria da Fazenda. Então, você vê, a ditadura, foi boa, foi e tal, tudo aquilo que a gente discute de novo aqui. Tudo bem, não vou discutir com meu pai, porque também não é, né? Não vou. Num segundo momento, você vê, pegar um período do Lula, existiu representatividade. O Lula representava algumas categorias, inclusive do empresário, do médio. Falar que o Lula representava só pobre, não era, senão não estava nem lá. Ele representava um empresariado médio, até de médio para alto, que possibilitou o governo dele. Tanto que quando pensa que a coisa não ia virar mesmo, já pega o pessoal do PT, vão para Nova York, vão para Washington, para a gente ver como é que fica as finanças, como é que ficam os acordos, qual o direcionamento que vai ser dado. Tudo isso é mais do que claro para todo mundo, né? Então, você vê, nesse momento, né, então passa o Lula, entra a Dilma, num primeiro momento, a Dilma representa uma classe média e tal, conforme as classes vão perdendo a possibilidade de consumo, as representações de governo, pô, que legal, então o governo a solução é essa, possibilita o consumo e tem a população. Isso não é fazer política, isso não é você conscientizar nada, você dá a chance de vão consumir o carro, então se tudo fosse barato, eu vejo em Sorocaba abriu
uma loja da Jaguar. Pô, o Jaguar mais barato que o 120. Aquele Jaguarzinho que classe alta nenhuma quer. Vou andar com esse Jaguar, com a Ferrari de 800 mil, vou andar com uma Ferrari dela. Então, você vê, os movimentos, eles não são lineares, como a gente tem a impressão, né? Os movimentos são contraditórios. Dentro de todo movimento tem o pessoal que é mais progressista, como tem o pessoal que é mais reacionário, no sentido da luta deles, né? Então, eu vejo todos os movimentos são válidos, né? Independente se a gente concorda ou não com a linha que os caras estavam defendendo, quando você olha lá, o cara pedir volta de ditadura, sabe, se quer defender essa ideia, defenda, mas o outro também, vão pedir, né, os movimentos feministas que a gente falava, né, sabe, que feminismo que a gente quer, que no Brasil qual é igual fazer o movimento feminista aqui no Brasil é o mesmo que da Argentina. As madres vieram para cá, elas falaram para o pessoal da época de 64, falando, não tem indenização. Indenização é ver a alma da pessoa querida. Todo mundo fez de conta que não viu nada, quem pôde receber os 150 mil, recebeu, inclusive Lula e afins. Então, as madres não falaram nada. É a outra luta das madres da Argentina, é a outra luta da feminista. Então, porque o movimento não é linear. Então, a gente esperar uma linearidade do movimento, né, não vai encontrar. Deixa eu ver. Nossa primeira fala, você falou sobre a gente não ter, a história não se repete porque é outro momento histórico e político. Eu, como militante político social, muitos, eu vejo agora até uma certa esquizofrenia, porque a gente também está, você disse, eu gostaria que você aprofundasse também o seu conceito disso, o que é esquerda e o que é direita, porque hoje a esquerda e a direita não é mais o que se viveu na ditadura, e a gente também tem outras influências que a gente ainda está para dar nome, né, que se dão diferentes também no exterior e no Brasil. A gente tem aí capitalismo consciente, a gente tem Podemos, Siriza, a gente tem movimentos horizontais, a gente tem uma esquerda conservadora de velhos atos, uma direita progressista e várias outras coisas que são frutos do seu tempo. Então, o que eu vejo agora, às vezes, é até um pouco esquizofrênico. Às vezes você não consegue manter uma conversa com nomes, porque muitos não têm nomes. Então, eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais sobre isso, quando você diz, principalmente, que a direita e a esquerda não é mais a direita e a esquerda dos anos 60. Hoje, até se a gente pegar na linha, né, da pós-modernidade e tal, daí não dá nem para falar nem esquerda, nem direita, nem nada, porque o pós-moderno é a esquizofrenia total. Né? Nesse momento eu vou defender uma frente, daí eu defendo outra totalmente contrária àquilo que eu acabei de defender na semana anterior. E está tudo certo, continua valendo. Eu vejo com a transformação, se a gente pegar lá a transformação do movimento cabalista, né, no mundo, né? Então o movimento cabalista no mundo, que a gente estava falando, é o Ocidente, né? Deixando a Ásia de lado lá, que a Ásia, até o marxismo mais ortodoxo, tem um modo de produção asiática, eu nunca entendi muito bem o que quer dizer isso, mas tinha isso, porque tem algumas características, mas vamos pegar o Ocidente, que é o nosso, que a gente segue uma linha do movimento trabalhista internacional. Ela, quando chega na década de 60, década de 70, quando o capitalismo mundial
precisa de uma outra forma de acumulação e começa a flexibilizar, o movimento vem flexibilizando desde os anos 70 nos países desenvolvidos para depois chegar na flexibilização. Nos países subdesenvolvidos, eu tenho guardado, quando o presidente, o recorde de jornal até está guardado dentro do livro do David Harvey, Condição Pós-Moderna, quando o presidente do sindicato dos metalúrgicos da Alemanha, que na época era um cara, não lembro o nome do cara, mas era um cara da Volkswagen, a Volkswagen da Alemanha pagou para ele vir para o Brasil para ele conversar com os sindicatos metalúrgicos. Isso era 90 e alguma coisa, no começo dos anos 90. Porque ninguém queria banco de horas aqui. Então, banco de horas, claro que na sua hora nunca vai bater, e aquela discussão. Quando ele veio aqui, acabou a discussão. Ele falou do banco de horas, que na Alemanha já existia há muito tempo. Então, que é a flexibilização mesmo. Né? Então, a esquerda, ela caminha com esse movimento trabalhista. E a esquerda está mais flexível. Então, hoje, como a direita, se a gente pega ele tem lá um partido conservador, um partido progressista e tudo que cabe nesses nomes. Né? Nesse ponto, eles têm, eu não sei se é uma vantagem, mas pelo menos é uma facilidade na hora de, ou a desse partido ou do outro. Pronto. Ou fecha o outro. Né? Então, isso facilita. E aqui a gente tem nuances da esquerda, né? Tem mais vermelho, menos, e vai indo assim, até o lado, né? Isso é uma escala cromática. Tanto. Uma coisa que nós não temos, nós não acompanhamos o movimento europeu, é as associações. O Podemos foi possível, o Podemos na Espanha, porque eles têm associação de tudo. Em Barcelona, os caras têm a associação da rua, associação de interesses muito... Então, as festas maiores, que eles chamam, a festa maior, é a festa do bairro, que é o evento do ano, cada bairro se organiza. E a vida acontece na rua, não no privado. Então, você olha lá, um apartamento, 45 metros, 3 quartos, 45 metros, tudo, 3 quartos, 45 metros. Porque a vida não acontece na casa, acontece na rua. Então, ir no bar, você vai no bar da esquina tomar café. Né? Aqui, né? Então é uma coisa comum. E essa associação, esse reconhecimento do outro, ele é importante. Então, quando você pega pessoas do mesmo bairro, eles estão filiados eles fecham com partidos que são interessantes para aquele bairro, ou com associações que são interessantes. Às vezes, também não é linear falar que, né, tem gente da Espanha que ainda espera que o Franco algum dia volte. Então não é também tão, assim como tem neonazista, né, que é o Hitler, também não é linear, mas facilita bastante. Lá em 36, quando a República entra, né, na Espanha, não tinha uma linha exata. Tanto que no primeiro momento quem mandava eram os anarquistas. E os anarquistas, né, do RUT, da coluna do RUT, do RUT ele não tinha uma estratégia de governo porque ele era anarquista. Ele não queria governo nenhum, ele fazia a revolução para o povo, depois vão para outro lugar fazer a revolução. Então, e vários vieram para essa frente, né? Então, você vê, são associações que nós não conhecemos aqui. Está falando do Brasil sobre coisas que nós não conhecemos aqui, fora de direita e esquerda, em um momento esquizofrênico que o Brasil vive, uma coisa linear, pelo menos na minha opinião, não sei se você partilha dela. O Brasil, ele é reacionário, em sua maioria. A gente vê uma linearidade de posicionamento do brasileiro histórico reacionário. A gente vê quase uma coalizão latino-americana à esquerda, e aí a galera tem como varianismo e tal. Mas no Brasil a gente coloca bastante à direita. A gente vem notando
a direita ressurgir no Brasil, tomar corpo, e uma direita, como eu posso dizer? Uma direita, é pesado esse nome, mas é uma direita fascista. Uma direita fascista na rua, uma direita que luta pelos seus privilégios sem vergonha. Sem vergonha. Então, queria saber se você concorda com isso, com essa linearidade, e por que o Brasil tem esse posicionamento dentro da América Latina, porque destoa dos países vizinhos. O Taiguara, um músico da Taiguara, ele falava: nós não somos latinos, nós somos brasileiros. E é isso. Até em congresso, você vê lá, Brasil e América Latina, o Brasil está onde? Né? Então, nós não reconhecemos como latino-americano. Nós achamos que o Brasil, então está acontecendo alguma coisa no Chile, no Equador, na Bolívia, não tem nada a ver com a gente. Né? Quando o presidente deu cocaína. Aí vira só tudo. Pega aqui na nossa formação. Eu fui no Chile, daí eu gostei da história do Chile, que é uma história de resistência. Eu ainda dei uma sorte, porque era o Dia da Raça que a gente estava lá, né, que é o dia 12 de outubro. Aqui é santo, lá é um dia de luta, de identidade latino-americana. E o povo Mapuche, ele só lutou 300 anos contra a invasão espanhola, até chegar uma hora que os líderes caíram. Então, aqui no Brasil, Colo-Colo é um time de futebol. Colo-Colo é um dos maiores líderes do Mapuche, que lutaram contra o Império Espanhol, e aqui é um time de futebol, e é assim que é reconhecido. Então, assim, é orgulho disso aí. Eles vão para o Dia da Raça, eles apresentam coisas folclóricas, mas apresentam um momento contemporâneo. Quais são as reivindicações mapuches contemporâneas? Não adianta eu falar lá do líder mapuche de 300 anos atrás. Como é que é ser mapuche hoje? O que a gente precisa? Então, na nossa formação como brasileiro, o espelho era a classe mais alta. Milton Santos, ele falava: a classe média brasileira não quer direito, ela quer privilégio. Então, ele era bem taxativo. Nós estávamos com privilégio. Não fui para Disney porque o dólar subiu, em que país que eu vivo. Tive que mudar. Daqui a gente ficar um mês, tive que fazer o cruzeiro pela Argentina. Coitado. Então, essa. Fala. Não, é o Boni que foi. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte aqui sobre ditadura. Daí eu já faço, eu vou passar para o Edson Boni para fazer pergunta, e daí eu já faço aqui o do Marcelo Delírio, que está querendo saber. Olá, professor. A minha pergunta é igualmente simples. Tudo aqui é muito simples, né? Nós estamos falando de problemas tão simples, né? Mas olha só, na verdade, ouvindo a sua explanação, e me ocorreu algo que é em função justamente do sindicalismo, que veio alterar, então, o nosso quadro social, o comportamento das pessoas. Quando o sindicalismo surgiu com força na década de 90, com o Almir Pazianotto, né? Almir Pazianotto, que foi, inclusive, advogado da CUT, ou do sindicato dos metalúrgicos aí de Diadema, né, de São Paulo. Então, ele num livro fala muito bem desse andamento do sindicalismo e da força que virou o sindicalismo no Brasil. O sindicalismo mudou o comportamento das pessoas e veio, eu entendo, com uma força muito grande na sociedade, né? Então, a minha pergunta é essa: qual foi, então, a influência, na
sua opinião, né? Qual foi a premissa do sindicalismo, né? Nesse modo de viver de hoje, onde justamente isso, os rótulos desapareceram, né? Como disse a colega Mônica, muito bem dito, os rótulos desapareceram. Esquerda, centro, né? Não temos mais isso. O senhor vê essa relação de referência do capitalismo, com, melhor dizendo, do sindicalismo com esse desaparecimento dos rótulos? Bom, o sindicalismo aqui no Brasil, eu não sou estudioso de sindicalismo, mas ele tem alguns momentos. Então, o período da década de 30, antes de entrar antes do Vargas, ele é um sindicalismo importante. Depois, até é um local de resistência, que é uma coisa que o operariado no movimento mundial perdeu, as discussões. Esse que eu estava falando do Chile, no Chile a gente foi num encontro que era internacional ciência. Putz, que legal, internacional conhecimento vai dar uma discussão fora de série com o pessoal. Não conheceu nada, era um nome. Falei, tudo bem, acho que é minha cabeça marxista que estava com o internacional, que as pessoas levavam as demandas dos seus lugares para discutir lá para se colocar e debater, né? Então, o sindicalismo, o movimento operário perdeu essa discussão que era doutrinária, que era interessante. Então, alguns tiveram sorte de discutir com grandes nomes, o Engels, o Marx, a internacional. Depois, então, essa formação da consciência de quem é, a consciência de que classe social ele é, né, é uma coisa que foi bastante importante para o movimento operário, que depois, vamos pegar o Vargas tinha que acabar com isso, senão não mantinha a ditadura dele. E o Vargas é um representante da indústria, só que ele é um representante não do operário. Nossa, finalmente alguém falou isso. Né? Se era o pai dos pobres, era o pai dos ricos. Então, o Vargas fez coisas para o operário, fez para manter a população. Porque se ele era aqui em Itu mesmo, você pegar Itu, Sorocaba, que tiver indústria têxtil, o pessoal trabalhava o quanto podia, não tinha horário, né? Tinha que regulamentar tudo isso. Então, o que o Vargas e o grupo do Vargas vai fazer é exatamente atender uma demanda do patrão, não do operário. Nós tivemos uma coisa em Sorocaba e no estado de São Paulo, não sei, mas que era na década de 30, o operário sai na rua para pedir que apoie a indústria. Putz, isso é contradição da contradição, né? Porque o operário pedindo que apoie o patrão dele para ele continuar tendo emprego, para dar subsídio para a indústria que o governo tinha tirado. Então, é todo um movimento de formação. Né? O capitalismo ele foi o maior movimento, né, de educação do trabalhador, de interiorizar no trabalhador o que é um modo de produção. Talvez uma das esquizofrenias nossas hoje seja isso, que nós, como modo de produção atual, não é o modo de produção rígido, né? Nós não sabemos o que fazer. Então, esse é o computador e afins é um exemplo. Você chega na sua casa, você continua trabalhando, e o dia que você para, você fala, puta, eu tinha tanta coisa para fazer, estou assistindo um filme, né? Era do Gelo, estou assistindo, com tanta coisa. Porra, é domingo à noite, você vai receber um e-mail do aluno que estava pedindo, falando que não ia no outro dia cedo. Mas, pô, peraí, eu tenho que estar à sua disposição, é trabalho, dar aula é trabalho. Esse negócio, esse folclórico aí que eu dou aula, se dá aula, trabalha também. Né? Putz, isso aí, legal, os caras. Então, nós não sabemos mais, aquela interiorização do modo que é o chamado foco de justiça, ele
que o sindicato, de alguma maneira, também reforçava o fordismo, né? Eu fiz Senai, o Senai em Sorocaba era na frente da 14ª, do quartel. Os caras do quartel se divertiam mais do que a gente não podia fazer nada. Nós éramos suspensos se pisasse na linha amarela, a linha de segurança. Pô, se suspenso um dia porque você pisou numa linha. Se eu fosse sem bota, eu não entrava atrás, se eu fosse sem dar eu não entrava. E eu vi os recruta zero lá do quartel, tudo dando risada, dando guarda, dando risada, e a gente... Sério, né? Se ele levantasse, e quando eu terminava a aula, e não encostasse a cadeira, chamavam você saía da sua sala e todo mundo, e o professor fazia questão que todo mundo batesse palma para você. Você tinha que colocar a cadeira embaixo da carteira e ir embora para o outro sentar. Isso daí faz. Então, no Senai eu já enchi o saco do pessoal, né? Falei, o que você quer fazer? Quer fazer filosofia? Quer pensar? Não faça Senai. Né? Porque era para a indústria. O cara não quer que você seja nada, né? Quer que você seja um operário que cumpra. Então, o movimento sindicalista também tem o seu lado contraditório, de manter as coisas. Lembro, o Lula vinha aqui no sindicato para pedir para a região nossa parar, porque senão ele não segurava São Bernardo. Né? Que aqui tem movimento, região em geral, movimento ativo, né? Ele vinha para cá e falava, se vocês saem antes, como os metalúrgicos aqui queriam, você não consegue segurar depois São Bernardo. E ainda muito mais do que aqui. Então aqui tinha que segurar a onda, né? Para daí, depois que eles saíram, que a gente tinha que sair. Teve uma vez que eu fui no PSDB, me chamaram para falar sobre o MST no PSDB, com a juventude do MST. A juventude do PSDB para falar sobre o MST. Dá uma palestra, 1 hora. Você vai às 9, das 9 às 10. Putz, legal, vamos lá. Daí eu falei do MST, que na época tinha acabado de entrar na Fazenda Ipanema, nas terras lá e tal. O pessoal era um fim de semana de discussão doutrinária na área do PSDB. Coisa que na época o PT já estava desistindo da doutrina para ir para a prática, né, para o pragmático, que foi importante o pragmático, foi porque o Lula foi para o poder nessa hora. Na hora que ele fala, deixa a doutrina e vamos para o poder. Então, foi importante? Foi. Agora, também teve perda, que é a perda da Comissão de Ciência e tal. Então, o movimento sindical, ele também é de altos e baixos, né, aqui no Brasil. Até de apoio, certos apoios que acontecem. Deixa eu fazer a pergunta aqui, e a Sérgio vai abrir. Não, a câmera não. Bom, Marcelo Bellini pergunta o seguinte, ele é professor de filosofia também. Ele cita aqui Zizek. Toda ideologia política partidária tem por obrigação ser quase que vazia para poder ser preenchida por uma ideologia secundária, ou subjetividade, no caso do capitalismo. Aí ele pergunta, na sua opinião, qual a subjetividade tem preenchido essa bipolarização político-partidária no Brasil? Existe essa... Porque eu lembro que o Lula falou, nós temos que ter uma vitória política. E eu acho que aí ele se quebrou. Né? Por quê? Porque ficou complicado, ele não tinha toda essa... O PT não tinha mais essa bagagem ideológica para segurar. Dá para responder, então? Bom, a pergunta do Marcelo é legal. Então, vamos começar. A ideia da ideologia, né, a ideia da ideologia fica até... Né, porque a ideia, o conceito de ideologia é conjunto de ideias. Não quer dizer que são falsas ideias, nem ideias que mascaram. Então, a ideologia, de uma forma ou de outra, polarizar,
com alguma ideologia vai acontecer, mesmo que a gente não reconheça isso. Não tem como você colocou, o PT perdeu, não tem mais a ideologia. O PT tem a ideologia, a gente que não concorda muito com, né, a ideologia primária, né, dela, aquela ideologia marxista, né, gramsciana. Isso eles perderam, eles não têm mais. Mas veja, um fenômeno todo novo com tão força forte que é o lulismo. Eu vejo o lulismo bem forte. Mas isso tem virtude do pragmatismo. Veja a mão de FDD. Então, não estou defendendo o Lula, porque não tem sentido nenhum, nem o Lula precisa disso. A história aí já faz a análise dele e a avaliação dele. E cada um com a sua opinião. Mas eu vejo assim, são escolhas que foram feitas no movimento nacional. Não foi uma escolha do Lula. O Lula tem uma coisa que eu gostava é que ele tentava conciliar. Ele escutava os outros, coisa que eu não vejo na Dilma. A Dilma não escuta muito. E principalmente quem trabalha direto com ela, que não sai na foto. Não é que para ela sair na foto, o segundo escalão inteiro trabalhando, e o terceiro. O terceiro não sai em foto nenhuma. E o terceiro escalão que trabalha. E o terceiro escalão é o secretário, né? É esse que vai lá. E o jeito que ela trata os caras, não é o jeito que o Lula trata. São um jeito diferente de tratar. Eu prefiro o Lula, que é mais a conversa. Então, ele responde, no momento dele, a essa linha internacional e a nacional também. Nessa escolha foi que vamos para o pragmático, deixa de lado a doutrina e vamos para o pragmático. São escolhas, como podia ficar na doutrina. Por que a gente vai para o pragmático? Porque é a hora do poder, de assumir o poder. Nós estamos aqui desde 1979, concorrendo, indo para a doutrina, negociando com as bases, agora é o poder. Foi a escolha do momento. Então, se é certo ou não, aí já é um outro juízo. Que funcionou. Ele conseguiu trazer para a proposta dele, até para a pessoa, né, como pessoa, mesmo que aqui a gente vota em pessoa, a gente não vota em programa, né? Não tem programa de governo, tem pessoa. Esse eu não gosto. Não é questão se você gosta ou não gosta. Aí o cara vota no outro bairro, que esse eu não gosto. O cara do seu bairro você não vota e vota no outro. Daí o outro não vai fazer nada pro seu bairro, porque nem sabe qual é o problema do seu bairro. Então, o Lula teve isso, trouxe agora, se essa polarização, ela foi naquele momento. Deixa eu só completar, tem mais uma pergunta que é nesse mesmo sentido. A Mônica vai falar. Não, só... Estou na fila, por favor. Não, Está escrito. Está uma sigla que é BRNJC. Debates entre direita e esquerda são debates inválidos ou falacciosos, porque, por favor, me tire essa dúvida, né? Porque ela fala o seguinte: a falsa dicotomia é uma falácia lógica que descreve uma situação em que dois pontos de vista alternativos, geralmente opostos, são colocados como sendo as únicas opções. A partir desse princípio, os debates entre direita e esquerda são debates falaciosos. Você quer falar antes? Não, você não vai opinar. Vou discursar, responde. Eu acho que não. Voltar lá para o modelo norte-americano. Você tem conservador e progressista. O conservador quer ser reacionário. O conservador, que ele quer conservar o status do grupo que ele representa. Mas se o país precisa... Então, se o país precisa votar, ele não vai votar porque não é a proposta dos conservadores. Então, essa é uma diferença. Então, esse debate da esquerda podia dar outro nome, né? Sei lá, pró e contra, uma coisa assim.
E mesmo essa dualidade, ela precisa ser vista dentro de um processo maior, que é o processo político. A gente usa essa como maneira de expressão essa dualidade, né? Mas existe uma relação, né, entre da esquerda com a direita, ou de um com o outro partido, de um com o outro lado da coisa, porque eles não estão em lados opostos, né? Eles estão em situações opostas, naquele momento, defendendo interesses, às vezes interesses que não são antagônicos. Então, aquela visão marxista, né, de que as classes trabalhadoras são antagônicas à burguesia, né, que então eles nunca vão se encontrar, eles se encontraram. Eu recebia o PIS, olha que legal, né, com um cara da GM que tinha o dia liberado, na época eu achava o máximo. O cara vinha receber um PIS de São Bernardo aqui. Falava, mas por que você não pede para transferir? Ah, não, mas como é que eu vou para Sorocaba uma vez por ano? E ganhava o dia. Ele falava, a mulher dele tinha uma microempresa, era uma doceria. O filho dele estava em escola particular, ele tinha videocassete, que era o máximo. O Monza com videocassete, que tinha tudo que eu queria. E eu era escriturário no site de Sorocaba, para o carro, né? Mas você vê, não era um operário que era miserável, sinônimo de pobre. Era um outro momento. Um outro operário com uma outra consciência. Então, falar que aquilo que a burguesia, que era da burguesia na versão social, ele alcançou. Né? Então, porque também tem uma, né? No Ocidente, a visão do marxista se confunda de pobre. Ser trabalhador é ser pobre. As mulheres sofreram mais, né? As professoras, então, nem pensavam. Chegava, coitada, ela dá aula. Mas, peraí, coitada, ela vive do sustento, do próprio trabalho, e a coitada tem alguma coisa errada aí na sua análise. Eu estranhava quando você falava, não tem nada de coitada, ela vive do trabalho dela. Né? Então, é uma inversão de valor. Pegando ainda essa coisa de esquerda e de direita, vamos pegar a era Vargas. Não dá para dizer que tem uma esquerda muito, né, fora o PCdoB, PCB, né, não tinha nem PCdoB, o PCB da época não tinha muita esquerda. Então, um pouco que não vivia para se contar. No Ministério da Educação e Saúde, ou era Saúde e Educação, não sei qual que era o nome certo, ficou definido o que ia ser importante para as mulheres. Coloca lá, a mulher de família administra a casa, não trabalha fora. Que foi para exatamente colocar a trabalhadora como a coitada que não pode ficar em casa administrando lá porque tem que trabalhar. Não interessava, como eu comentava com o Léo, não interessava se ela era mão de obra especializada. Uma tecelã não precisava de marido. Agora, como é que numa sociedade romana, aquela coisa, como é que não precisa de marido? Minha avó criou 5 filhos, viúva. Minha avó casou. Daí meu avô morreu. Como ela tinha 4 filhas, ela falou, eu não sei quem eu vou pôr dentro de casa, não vou pôr ninguém. E ela viveu. Vivia 5, não trabalhando. Depois que os demais foram trabalhar, já amenizou. Mas minha sogra também ficou um dia desempregada, enquanto ela trabalhou. E ela ganhava muito mais do que meu sogro, que era motorista do caminhão da prefeitura. E ela era tecelã. Ela saía de manhã, à tarde ela estava empregada. Só que isso tudo, voltando à ideologia, lá na questão da ideologia, ficou como uma coisa. Não, né? Quem tem grana, mulher mesmo, uma família boa, ela não trabalha. E essa ideia, tanto direita como esquerda, no começo, até quase os anos 70, tanto esquerda como direita comprou essa ideia. E reforçou essa ideia. Deu o que o Partido Comunista fez com a PAGU. Né?
O Lapagu vai lutar com uma ditadura individual. O partido não quis assumir porque eles tinham falado que não iam apoiar a greve no Cais Estaleiro. Você vê, não é tão simples, né? Agora você vai esquecer. A gente, então, fatores interessantes da história do Brasil, eu acho, né? A gente falou um pouco, começou um pouco do Brasil, ditadura, final da ditadura, direita, esquerda, pós-modernidade, polarização política, lulopetismo, e agora eu quero chegar ao governo Dilma. Eu acho que dessa esquizofrenia que trata pouco, o seu ápice tem sido os últimos dias. A gente vê inclusive na questão das mulheres, quando a gente fala das questões das mulheres, porque também fala de dicotomia e falácia e etc. Eu sou militante de esquerda, eu sou militante de movimento social, mas mesmo, e eu acho que a autocrítica é necessária, por isso toda vez que eu faço as críticas à direita, eu faço as críticas à esquerda, e da esquerda a gente vive falando que isso é macho. Até dentro da... Porque opressão é opressão, cultura é cultura em todos os universos, e a cultura do patriarcado, a cultura machista, ela é forte mesmo dentro dos movimentos libertários. Então é muito difícil você ser mulher em qualquer esfera da sociedade, mesmo nos que socialmente, economicamente se colocam à esquerda. Mas, enfim, dentro dessa frenética política que a gente está vivendo, eu acho da estreia, eu tenho percebido nessas últimas semanas. Por quê? Porque a gente está vendo loucura econômica, se faz debates superficiais, e eu acho que a imprensa está muito interessante, porque essa imprensa sem maquiagem, em que todos vão, dão sua opinião, defendem o que querem, a mídia independente fazendo muito bem o seu papel, a gente está tendo debates nacionalmente, entre jornalistas, inclusive. A gente está tendo debate nos Estados Unidos. Então, a gente está debatendo fora da política, economia, enquanto na política se discute economia superficialmente. A gente está tendo casos de corrupção sendo discutidos seriamente na sociedade, enquanto na política se discute superficialmente. E a gente vê a loucura do cai Dilma, cai Cunha, cai Dilma, cai Cunha, cai Dilma, cai Cunha, e nenhum dos dois cai. E aí você se vê, mesmo sem concordar, uma galera se vendo obrigada a defender a Dilma com medo de um golpe, e uma galera se obrigada a defender o Cunha por medo de outro golpe. E aí se fala entre o golpe da direita, que a gente falou que talvez e o golpe bolivarianista, que a gente falou que, pelo menos segundo as opiniões aqui, a esquerda bolivariana não seja tão esquerda assim no Brasil de brasileiros. Então, eu queria que você fizesse uma síntese desse momento, e seu palpite, cai Dilma ou cai Cunha? A síntese é um momento interessante, até se a gente amplia a escala aí, para o que aconteceu na semana no mundo. Putz, foi uma semana tumultuada, né? Até ontem à noite, com o que está acontecendo na França. Daí tem um pessoal que pergunta, e aqui e tal. Uma dificuldade até geográfica. Né? Nós estamos longe do centro das coisas. Né? Nós estamos no fim do mundo, realmente deve ser por aqui. Mas pegando o momento, na minha interpretação, as oscilações que aconteceram a partir de 2006 na Europa, depois dos Estados Unidos, era uma questão de, como é global, era de tempo para os demais países. Agora, como é que é assim? Como é que era a questão? Você pegar na área da educação, a Coreia do Sul subiu para 30%. Quanto a gente tirou para 6%, né? Quanto está agora no Brasil?
O ano passado, 3. 3, então. A Coreia subiu para 30 com crise. Que a crise para eles é a mesma crise de todos. Então, como é que vai ser priorizado? Aqui a eleição, né, a eleição para presidente, junto com Copa do Mundo, você tem que segurar. No momento se tivesse que fazer os ajustes econômicos, no momento você faz é o pragmatismo que ele está falando. Então, eu imagino que toda a equipe da Dilma, do PT junto, e as coligações, eles estavam cientes de que não ia ser fácil. Os ajustes que deveriam ser feitos há um ano e meio atrás foram feitos tardiamente, e isso ia levar mais 2 anos para correr. Então, tudo isso eu acho que você consegue projetar. Agora, saber a dimensão que vai ter, eu acho que não dá. Que a Dilma fala, eu sabia que ia ser... que iam pedir o impeachment dela, eu acho que ela não sabia. Não tinha ainda a dimensão. Que também é uma característica que vem de uma maneira de fazer política já da era do Fernando Henrique, com o Plano Real. O Plano Real, a equipe sabia qual era o primeiro momento, qual era o segundo, não sabia, vai depender do primeiro. Diferente da Zélia. A Zélia não, a Zélia, o plano dela era fora de série, tecnicamente. Só não levava em conta que existiam coisas chamadas pessoas. O prefeito de Sorocaba, na época, que era o Flávio Chaves, ninguém comprava carne e ele contrabandeando carne. O motorista dele, com o opalão lotado de carne, não pôde parar no rodoviário porque estava com carne e ia perder tudo. Ele explicar que o carro do prefeito estava lotado de carne, sendo que a cidade de Sorocaba não tinha carne, por causa do ágio, que a Zélia não levou em conta que não tem carne, não tem produto, quem tiver o produto vai subir. Achou que não, todo mundo vai seguir porque ela falou. É um legalismo, uma mentalidade técnica, legalista, né? Você está na lei, todo mundo segue. Eu acho que a Dilma, seguindo esse modelo mais simples, vamos ajustando. Vai chegar uma hora que vamos ter que ir para negociação. Eu não vejo que a Dilma cai nesse momento, com esses processos, porque não tem outra liderança. Então, como não tem outra liderança, e as lideranças não têm, dos partidos e tal, não tem a força para indicar alguém que seja realmente relevante nesse momento. Então, ficar Dilma, na minha opinião. E como? Ele está mais difícil porque ele tem implicações diretas. E o que ele está falando, cada vez que ele fala, ele piora a situação, porque ele vem com... tentando achar a corrupção, os acordos e tal. O impeachment dele tem mais, tecnicamente, pensando dentro da lei, tem mais chance de acontecer do que o da Dilma. Porque legalmente não tem. Como é que a Dilma é indiciada por causa do quê? Diferente da época do Collor. Não, termina com o professor. Passa para o Edson, então, para a última pergunta. O tempo já está estouradíssimo. Aqui com você. Papo gostoso. Não foi um papo de compadre, né? De comadre, mas foi uma coisa que serviu para a gente começar a formar. Não existe verdade pronta, mas sim uma verdade que pode ser construída a partir de argumentos apresentados. Eu queria, então, vou passar para o Mônio, ele vai fazer a pergunta, mas eu queria, sim, agradecer, mas de todo o meu coração, por você ter vindo nessa empreitada aqui com a gente. E eu também agradeço, viu? Agradeço a todos de estar aqui. É muito importante a gente fazer isso. Nós temos que fazer isso todo dia. Todo dia um assunto diferente. Estou disposta. Eu também venho.
todos os dias tratar de uma atualidade, vamos tratar do que aconteceu em 1960. Eu queria falar isso, não achei o momento, mas eu falo agora. No golpe de 64, eu tinha 7 anos, então eu, de certa forma, vivi isso tudo. E era direita, assim, né? Era direita e meus pais falavam, você que o cara está falando, porque eles sabem tudo, eles fazem as coisas direito. Né? Bom, e era a época do Brasil Grande, né? Tudo era, né? 3 anos atrás, os anos JK foram anos de ouro, de crescimento de 10% do PIB ao ano. Né? Isso deu 30%, né? Foi 50% do PIB da história do Brasil aconteceu em 3 anos apenas. Então, nós vimos, de fato, com grandes conquistas, né? O Brasil. Mas, então, uma pena que chegamos ao final, temos muito mais o que tratar desse assunto, principalmente quando o assunto é Brasil. Eu ainda renovo a minha fé e a minha crença de que o Brasil vai ocupar, sim, ainda o primeiro lugar nas economias do mundo. Nós temos tudo aqui. Nosso PIB em 2014 chegou junto. Mas o PIB de agronegócio subiu 4% em 2014. A produção do Nordeste se equivaleu à produção agrícola de grão do Nordeste, né? Equivaleu-se à produção do Sudeste nesse ano passado. Então, veja que coisa interessante, nós criamos um outro Brasil. Nós tínhamos um Sudeste, que é o Brasil, criamos outro Brasil. Temos, de fato, muita coisa para falar, né, desse nosso grande Brasil. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição e venho com o maior prazer sempre. Eu também, professor, quero agradecer a presença aqui num sábado, quase nem ar-condicionado aqui tem, nem um ventiladorzinho. O Léo ligou. Vai mais cedo para isso. Estou suando e obrigado pela presença, é importantíssimo. Espero que a gente consiga fazer mais vezes, né? E dar continuidade aos debates. Eu só tenho a agradecer ao papo que foi entre nós, foi quase de comadre mesmo. Muito bom ter a oportunidade, estou à disposição para continuar debatendo quem tiver afim na internet. Eu, pelo contrário, torço para que o Brasil não se torne uma das maiores economias do mundo, muito menos dependendo do agronegócio, que a gente consiga se estabilizar e compartilhar, e foi um grandíssimo prazer conhecê-lo. Bom, eu agradeço o convite, a oportunidade de conhecer vocês também, de conversar no sábado, que tem no Brasil, né? Vou fazer um Itu Transfer aí, né? Como uma rata. Estou à disposição, quando você precisar, nos projetos que você, sempre que você convida, eu tento vir. Então, se precisar, então... Valeu, obrigado. Agradeço a todos pela participação e vamos que vamos, gente. Aê!